Olá, adolescentes! Estamos de volta com nossa segunda parte da nossa aula sobre raízes do avivamento. E na primeira parte destaquei aqui algumas coisas, o objetivo principal da nossa lição. Citei aqui algumas questões, né? É possível estar na igreja sem ser avivado? Citei dois textos, né, de Apocalipse capítulo 3 sobre a igreja de Sardes, a igreja de Laodiceia, que embora foi chamado de igreja pelo Senhor, estavam causando descontentamento em Jesus Cristo, né? Também destacamos aqui a importância do avivamento. Por que que o avivamento é importante, né? Ele nos faz despertar, ele nos faz acordar e entender que nós precisamos voltar-se para Deus e a sua palavra. Também dissemos aqui que existem pessoas que vivem o avivamento somente na história. E nós precisamos entender que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e nós precisamos viver o avivamento no presente, nos dias de hoje. E nessa segunda parte dessa lição, eu quero aqui trazer um pouquinho do avivamento na história, citar pelo menos três movimentos, né, de avivamento que estão registrados na história, né, que também dois deles está na nossa lição. Mas o primeiro aqui eu quero gastar alguns minutinhos aqui para a gente citar, que que está localizado na Bíblia, tá certo? Que lá em Atos, capítulo de número 2, versículos 37 ao 47. Eu quero ler aqui rapidinho e comentar algumas coisinhas aqui, porque aqui fala-se do nascimento, ou melhor, do início, né, da igreja primitiva. E esse texto é um dos textos mais lindos da Bíblia, que fala também, se encaixa perfeitamente na questão do avivamento, né, das raízes do avivamento. Então vamos lá, eu convido você para ler Atos capítulo 2 e depois a gente vai falar de um movimento de avivamento que teve na Inglaterra e um na Alemanha, que está localizado na nossa lição, tá? Atos capítulo 2, versículo 37 diz assim: Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: O que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Bom, adolescentes, eu li rapidinho aqui devido ao tempo, nosso tempo é bem curto, através de videoaula, mas você vê nesse texto, né, a história da igreja, do início da igreja primitiva. Olha o avivamento que tomou conta do coração desses irmãos. Pedro, aqui cheio do Espírito Santo de Deus, ele pregou e 3.000 almas se converteram. E quando essas 3.000 almas se converteram, elas foram salvas e um avivamento inundou o coração delas. Sabe aquele avivamento daquele primeiro amor que todos nós experimentamos já e precisamos continuar experimentando? Versículo 42 diz que esse avivamento foi tão grande no meio da igreja primitiva que eles perseveravam todos os dias na oração, na doutrina, na comunhão. Em outras palavras, quando alguém da igreja primitiva sabia aos apóstolos, hoje vai fazer uma escola dominical para nós, vai ensinar a palavra, todo mundo comparecia, sem exceção de ninguém, porque eles tinham desejo de aprender a palavra de Deus, eles amavam estar juntos uns com os outros, eles queriam aprender, eles queriam estar junto,
tá? E a Bíblia diz que não havia nenhum necessitado no meio deles, porque o avivamento mudou eles de dentro para fora. Eles entenderam a necessidade que cada um tinha, e o avivamento trouxe essa diferenciação no meio deles. As pessoas olhavam para os irmãos da igreja primitiva e diziam: olha, esses daí são os cristãos, porque o avivamento causava no meio deles essa diferença de quem não era de quem era de Cristo e quem não era. Quem era de Cristo aqui vivia a espelho da igreja primitiva. Olha que maravilha, né? Olha os resultados do avivamento na vida da igreja primitiva. Produziu neles arrependimento, produziu neles conversão, produziu neles comunhão, produziu neles o desejo de aprender a palavra de Deus, produziu neles o amor ao próximo. Por quê? Porque o avivamento, como nós dissemos já na primeira aula dessa revista, é uma obra de Deus realizada no ser humano, no coração do homem, através do Espírito Santo. Por isso que traz todos esses resultados, porque é Deus operando no coração do homem. E a nossa lição vai nos trazer, já agora dentro da história mesmo, né, principalmente ali no século XVI e XVII, um movimento que aconteceu na Inglaterra, que se chama puritanismo, né, ou o movimento dos puritanos. E puritanos, o nome puritano tem a ver com puro, né? São os adeptos de um movimento que desejavam um cristianismo mais puro, tá? E o objetivo desse movimento do puritanismo era reformar as bases morais, espirituais, litúrgicas e cerimoniais da igreja. Então, o desejo desse movimento era aproximar doutrinariamente a igreja da reforma protestante, tá? E afastando a igreja das diretrizes que a igreja católica dava para eles. A igreja católica, nesses séculos aqui, eles vendiam indulgências, eles perseguiam os cristãos, eles faziam muitas coisas erradas que não condiziam com o evangelho. E o movimento puritano trazia esse desejo, o desejo de viver um evangelho mais puro, né? O desejo de purificar a igreja, né? De afastar a igreja de um secretismo, de uma mistura de cultos e de doutrinas que não condiziam com a Bíblia, que não condiziam com a palavra de Deus. E o desejo do puritanismo era retornar a um cristianismo mais puro. O que é isso, Renan? Isso é avivamento. O avivamento faz a gente desejar viver um cristianismo mais puro. Tá? E quando nós olhamos para a história do avivamento na vida da igreja, nós vemos que lá atrás muitos de nossos irmãos desejaram isso e o Senhor avivou a vida deles. Então veja que também o movimento puritano desejava a pureza na família e na sociedade. E é isso que o avivamento nos traz, o desejo de viver em santidade no meio de nossa família, no meio da sociedade, mostrando a diferença. É como a Bíblia diz, adolescentes, né, que precisa haver diferença entre o santo e o profano. Precisa haver diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Infelizmente hoje, o sincretismo, o secularismo, o mundanismo tem trazido para muitos cristãos, infelizmente, uma frieza espiritual de tal maneira que hoje já não consegue mais se diferenciar um crente de uma pessoa do mundo. Porque muitos crentes, muitos jovens, adolescentes e irmãos crentes estão vivendo igual as pessoas do mundo lá fora. E o avivamento faz a gente entender, poxa, eu preciso viver diferente porque eu sou de Cristo. Você entendeu? Então o movimento do puritanismo, ele trazia isso. A suficiência das escrituras, a graça salvadora de Deus, trazia também, né, que a igreja precisava viver um cristianismo mais puro, como eu disse, né, unificado para que Deus pudesse ser glorificado em todas as áreas da vida humana. Então é isso que o movimento puritano trouxe na vida da igreja lá no século XVI e XVII. Para resumir, o movimento puritano trouxe um desejo para a igreja para viver um evangelho mais puro, genuíno, santo, tá certo? Do mesmo jeito que a Bíblia nos diz,
Sede santos, porque Deus é santo. O Senhor nos tirou das trevas para a luz para nós vivermos diferentes. Precisamos viver em novidade de vida. E o segundo movimento que a nossa lição traz, né, nesse tema, raízes do avivamento na história da igreja, é o movimento pietista, tá? Lá na Alemanha, no século XVII e no século XVIII. E pietismo tem a ver também com piedade, uma vida de piedade, né? Uma vida simples, mas de poder na presença de Deus, né? E a característica mais evidente desse movimento era a reação contra um cristianismo que se tornara vazio, frio e institucionalmente formal em sua expressão e liturgia, apresentando uma expressão de fé dissociada da simplicidade da doutrina bíblica. Então, o que o movimento pietista combatia? Combatia a frieza espiritual no meio da igreja e combatia o cristianismo vazio, sem sentido, tá? Sem poder, sem unção. Então o pietismo combatia isso, tá? E ele dava ênfase na pregação dos apóstolos, ou seja, eles se lembravam e retornavam à pregação dos apóstolos no livro de Atos, que eu li no início desse vídeo, né? Citando como a primeira raiz, né, do avivamento na história da igreja, que é a igreja primitiva. Então o movimento pietista fazia a igreja se lembrar da pregação dos apóstolos, que era uma pregação simples, mas cheia de poder e unção, e não tomada por vazio e frieza espiritual. E também eles davam ênfase, tá? Não somente a pregação dos apóstolos, né? Mas também em uma vida, tá? Com um testemunho condizente com as escrituras. Em outras palavras, dizia o seguinte: olha, nós precisamos pregar como os apóstolos pregavam e viver como eles viviam, ou seja, uma vida de exemplo. O que é isso, Renan? É o avivamento, tá? E nós precisamos nos lembrar disso, para que nós possamos clamar no presente por esse mesmo avivamento. E eu quero fechar essa aula dizendo o seguinte: o mesmo Deus que avivou corações de homens como John Bunyan, que escreveu O Peregrino, tá? No movimento puritano, o mesmo Deus que levantou homens que lideraram o movimento pietista, o mesmo Deus que encheu o coração dos apóstolos no início da igreja primitiva, é o mesmo Deus que pode encher e avivar o nosso coração nos dias de hoje. Você é avivado? Eu desejo e preciso de um avivamento. Que Deus abençoe, adolescentes, a vida de vocês e tenham um ótimo dia na presença de Deus. Busquemos ao Senhor enquanto podemos achar e invoquemos o nome dele enquanto ele está perto. O desejo dele é avivar o nosso coração. Deus abençoe, em nome de Jesus.